Você já opera no mercado financeiro, com certeza você já tomou um stop loss, se não é que perdeu toda a sua conta. E hoje eu vou trazer para você a verdade que existe por trás de cada stop loss que você já levou na sua conta. Muito bem-vindo a esse vídeo, me chamo Wellington Martins e hoje trazendo um guia passo a passo como nunca você teve algo parecido para que você nunca mais caia nessas armadilhas que o sistema gera diante dos nossos olhos. E isso está ligado ao SMC. Você deve estar se perguntando, o que seria esse SMC? A famosa estratégia Smart Money Concept. O SMC é a estratégia de operar junto com os grandes players, bancos e instituições, e não operar contra eles. O mercado tem dois participantes, e eu quero que você foque muito bem em cada passo que eu vou estar passando aqui para você. Já pega uma água, pega uma caneta, anota, porque isso é muito importante. Eu vou te dar o guia para que você nunca mais se frustre com esse tipo de situação que você talvez esteja enfrentando. E dentro desses dois participantes, quem são, né? Quem é esses dois participantes? O primeiro é o trader pequeno, né? Traders pequenos, dinheiro, são milhares. O que fazem? Tentam adivinhar para onde o mercado vai. Ou seja, todos os traders tentam adivinhar para onde a porra do mercado está indo. Análise, vários indicadores, vários métodos e acabam que não funcionam e simplesmente o seu stop loss é pego. E o outro participante são os bancos e instituições. Dinheiro, são bilhões de dólares. O que fazem? Movem o mercado para onde querem. O SMC ensina a identificar onde os grandes vão atacar, que seria a liquidez, quando eles vão atacar, horários específicos, como entrar junto com eles na volta do movimento. Ou seja, parar de ser presa e caçar junto com os tubarões. Você vai aprender passo a passo para você nunca mais ser caçado e sim começar a caçar. A gente aprende que o mercado é assim. O que te ensinaram, com certeza, foi algo parecido com isso aqui. Ó. Você simplesmente compra quando sobe e vende quando cai. Ou seja, é a famosa lei do suporte e resistência, a linha tendência de alta e de baixa, LTB, LTA e várias outras estruturas que no final é sempre essa mesma metodologia. E é só seguir a tendência no final. Todos falam que é o que vai te dar resultados. Parece muito simples quando as pessoas ensinam dessa forma, não é mesmo? Mas, se fosse assim, a pergunta é por que 95% dos traders perdem dinheiro? Mas a verdade é que o mercado funciona dessa forma. A verdadeira realidade. Traders pequenos, que somos nós, peixinhos, você simplesmente fala, vou comprar aqui, coloca o seu stop loss, tubarão pega seu stop loss e você simplesmente reclama que foi estopado. O preço vai na direção que você tinha previsto. E aí você quase arranca os cabelos, quebra a tela, falta pouco matar alguém que esteja do seu lado, porque você está vendo que parece que ele tinha uma câmera que estava simplesmente olhando aonde o seu stop loss estava e depois foi lá, pegou e voltou. Não é assim? Os grandes players precisam do seu stop loss. Essa é a verdade. Por quê? Porque eles operam bilhões. Para entrar com bilhões, eles precisam de liquidez. Essa é a grande sacada, essa é a grande pegada. E sabe onde está a liquidez? No seu stop loss, no nosso stop loss. Porque os tubarões precisam do nosso stop loss. Então vamos trazer essa analogia aqui. Imagina que você quer comprar 1000 maçãs no mercado, mas só tem 10 pessoas vendendo, cada uma com 5 maçãs. Ou seja, 10 pessoas vendendo maçãs, mas cada pessoa só tem 5 maçãs. Ou seja, você quer 1000 maçãs, mas tem disponível, na verdade, na prática, apenas 50, porque são 10 pessoas e cada pessoa tem 5 maçãs. Não tem maçãs o suficiente para você. A verdade é essa. Isso é falta de liquidez, porque você quer comprar algo, mas não tem. Então, eu separei aqui esse exemplo, né, de liquidez igual ter gente suficiente do outro lado para você comprar ou vender. Isso é uma linha de raciocínio básica para você depois lá na frente entender que vai tudo se encaixando. E aqui vai o problema que existe do tubarão. Você é o peixinho, conforme eu separei aqui. Quanto você opera, geralmente 1000, botei aqui R$1.000, mas poderia ser $1.000, $10.000, $20.000. E aqui está o banco, que ele está operando aqui basicamente $1 bilhão ou de reais. O banco quer comprar $1 bilhão. Essa é uma outra analogia. Para ele comprar, alguém precisa vender $1 bilhão para ele. Lembra das maçãs? Você queria comprar 1000 maçãs, mas não tinha maçãs o suficiente para você comprar. Você até tinha aquele valor para comprar, mas não tinha pessoas do outro lado vendendo. Lembra da liquidez? Então, basicamente, ele quer comprar $1 bilhão para ele, mas quem tem $1 bilhão para vender naquele momento? Quase ninguém. A solução do tubarão, que no caso o banco, né, pensa, se não tem gente vendendo, eu vou fazer eles venderem.
Como? A pergunta é como que eles vão fazer a gente vender a nossa operação, o nosso, aquele nosso dinheiro que está lá investido, que aquela ordem que você abriu. Essa é a questão. Essa é a luz que vai começando a clarear, pegando o seu stop loss. Porque na prática, muitas pessoas não conseguem enxergar, visualizar isso. Se você parar para analisar, o que é um stop loss? Eu estou trazendo uma linha de raciocínio até mesmo para você que nunca operou no mercado. Quando você compra, você coloca um stop loss embaixo. Lógico, se fosse o oposto, se você vendesse, você colocaria o seu stop loss acima. Então, nesse exemplo, você comprou aqui e o seu stop loss estava aqui abaixo. E o que é esse stop loss? É uma ordem de venda automática. Porque quando você é estopado, basicamente você está vendendo aquele ativo que você comprou. Então, eu comprei, coloquei o stop loss e eu estou dizendo que se o preço vem contra aquela minha operação, eu simplesmente sou estopado e eu estou vendendo novamente. Ou seja, eu estou vendendo no prejuízo, mas eu estou vendendo. Quando o preço chega no seu stop, você vende automaticamente. Isso é inevitável, porque se você vai estar usando stop loss. Qual é o truque dos tubarões? É empurrar o preço para baixo com um pouco de dinheiro. E basicamente o banco vende um pouco, né? Que a gente fala um pouco, mas é muita grana, 50 milhões, só para derrubar o preço. E aí a gente tem um preço aqui, vamos dar um exemplo que de 1.1000 o preço. O banco vende 50 milhões. O preço cai para 1.0950. O que acontece? Milhares de stop são ativados. Milhares. O mundo inteiro. Milhares de stops são ativados. O que acontece quando stop loss são ativados? Milhares de pessoas vendem automaticamente ao mesmo tempo. Você está conseguindo entender a lógica? E aí que entra, o tubarão compra tudo barato, porque ele conseguiu derrubar aquele preço com muito dinheiro. Agora o banco tem o que ele queria. Muita gente vendendo, primeiro que as pessoas começam a entrar em pânico. Muitos até arrastam mais o stop loss, outros começam até a fechar, enfim, é uma agonia danada. Stop loss ativado igual muita gente vendendo. Ou seja, todo mundo vendendo, agora sim, vou comprar tudo. Porque é isso que os grandes bancos, as grandes instituições querem. Ou seja, agora ele vai, depois que ele derrubou o preço, ele compra lá com 1 bilhão e o preço vai dar aquele cap, parece que vai furar até a sua tela e simplesmente o preço sobe. Porque ele comprou muito. E a conta final, isca. Vendeu 50 milhões para derrubar o preço, perdeu uns 500 mil, 1% de 50 milhões. Pescaria, comprou 1 bilhão no preço baixo, preço subiu 1%, ganhou 10 milhões. 1% de 1 bilhão. Você consegue entender a lógica? Como os tubarões fazem? Ou seja, ganhou basicamente aqui 10 milhões na compra, perdeu uns 500 mil na venda, o lucro total de 9 milhões e 500 mil. E você? Você comprou esperando subir, o preço caiu, o banco derrubou, seu stop foi ativado, você vendeu, preço subiu, o banco comprou. Foi exatamente para onde você queria. E aí você fala, não é possível. É exatamente isso que acontece todos os dias com todas as pessoas, 95% das pessoas que operam. Mas e se você pudesse estar ao lado dos tubarões? Ao lado deles. Ou seja, ao invés de ser mastigado, ser engolido, ser consumido por essas grandes instituições, esses grandes bancos, você estivesse jogando o jogo com eles. É como você deixar de ser presa e você virasse o caçador. É exatamente o que você vai aprender nesse vídeo. Como fazer isso. Como jogar o jogo dos tubarões. Então, como você já sabe o que é o SMC, seguindo o tubarão, imagina uma piscina. De um lado, os peixinhos, a gente, os traders pequenos. Do outro lado, o tubarão, os bancos e as instituições. Ou seja, a piscina do mercado. Vamos trazer isso aqui como exemplo, tá? É uma analogia aqui para a gente entender e ficar gravado de uma forma mais simples possível. Vamos comprar, vamos vender, tô no lucro. O que o tubarão está fazendo aqui? Simplesmente esperando, só aguardando. O tubarão não fica nadando atrás de cada peixinho, ele é inteligente, ele espera os peixinhos se juntarem num cantinho e ele ataca todos de uma vez. Todo dia isso acontece durante a madrugada. Entre 19 e 2 da manhã, o horário aqui do Brasil, a Europa e os Estados Unidos estão dormindo. O mercado da Ásia está aberto nesse horário. Tóquio, Sydney e Hong Kong. Mas a Ásia não tem tanto dinheiro quanto a Europa e os Estados Unidos. Então o mercado fica calmo, andando de lado. Sessão asiática, 19 às 2 da manhã, horário de Brasília, volto a dizer. Tóquio, Sydney e Hong Kong. Ou seja, IN, JPY, AUD, HK. E a gente colocou aqui um desenhozinho da máxima e da mínima. Ou seja, os peixinhos que vendem
automaticamente eles colocam um stop loss acima. Os peixinhos que compram, automaticamente colocam o stop loss abaixo. E olha o que acontece. Quem comprou, coloca o stop loss abaixo da mínima. Quem vendeu, coloca o stop acima da máxima. O tubarão está olhando isso e pensando, olha quanta liquidez em cima e embaixo. É só eu ir buscar. Aí chega às 4 da manhã aqui no Brasil. Londres acorda, o GBP, os bancos europeus como Barclays, HSBC, Deutsche Bank, eles olham para o range asiático e pensam, hora de caçar. Londres acorda entre 4 e 7 horas da manhã, horário de Brasília. Então temos a máxima e a mínima acontecendo, e eu vou estar explicando também sobre o sweep. O preço rompe a máxima, todos os stop loss que vendem são ativados. O tubarão pegou a liquidez de que precisava e simplesmente o preço volta. Pensando nisso, eu uso um robô chamado SMC Neura. Por que SMC Neura? Neura igual inteligência, cérebro e rede neural. Você vai entender. O robô é Neura porque a característica dele é analisar múltiplos fatores, toma decisões como um cérebro, monitora vários ativos, aprende como contexto. O que significa? Não olha só uma coisa, analisa o range, o sweep, rejeição de candle, tendência, ATR, tudo ao mesmo tempo. Conecta todas as informações e decide. Agora é hora de entrar. Igual um cérebro processando várias informações simultâneas. Só opera quando todas as condições são alinhadas. Pensando assim, o robô comum faz dessa seguinte forma. Viu um sinal, entra. Ou seja, um robô burro. O SMC Neura funciona da seguinte forma. Ele precisa dessas confirmações. Range formou, sweep aconteceu, teve rejeição, candle confirmou, tendência ok, volatilidade ok, horário certo. Se todas essas informações estiverem tudo ok, a inteligência, lógico, vai analisar tudo e aí sim ela vai fazer a entrada. Mas antes de te mostrar como a estratégia funciona na prática, você precisa entender uma coisa. O que é um sweep? Isso é um ponto-chave de tudo que a gente vai estar abordando aqui. Eu quero que você preste atenção. O sweep é igual varredura, caça de liquidez que a gente acabou de ver. No trade, é quando o preço rompe um nível importante. Pega do stop loss e volta. Exemplo simples que eu separei. Antes do sweep, máxima e a mínima. Ou seja, stop loss de quem vende estão aqui em cima. Stop loss de quem comprou estão aqui abaixo. Então, durante o sweep, que no caso a varredura, é basicamente quando o preço rompe essa máxima, ou poderia ser a mínima, e simplesmente o tubarão pegou essa liquidez. Lembra que a gente explicou lá no começo das maçãs? Então, é assim que os bancos, as grandes instituições fazem muita grana, porque eles conseguem colocar o preço aqui que eles sabem que vai te forçar a vender, você querendo ou não. Depois do sweep, que o sweep voltou, simplesmente a gente entende que ele já pegou essa máxima e ele vai voltar, ele vai retornar, que ele precisa agora pegar a mínima, ou seja, quem está com stop loss aqui, ou seja, o robô olha para esse sweep confirmado, hora de vender, ou seja, ele espera basicamente os tubarões pegarem, seja primeiro ele tentando pegar a máxima ou a mínima, o oposto, ele espera esse momento para depois ele entrar junto com o tubarão. Isso que é a grande diferença da estratégia. Resumo, botei aqui em 3 passos simples. Preço rompe a máxima ou a mínima, pega o stop loss, liquidez que a gente já sabe isso aqui, volta na direção oposta. É assim que o sistema entra. Ele não tenta adivinhar, ele espera o tubarão atacar e entra junto na volta. Ou seja, aqui basicamente o que aconteceu foi que o sistema aguardou a máxima e a mínima, Aconteceu o sweep aqui, pegou o stop loss da galera, conforme a gente já aprendeu, teve a rejeição, voltou, o robô entra e vende. Ou seja, é isso que a gente precisa para poder jogar do lado dos grandões, jogar do lado dos tubarões. Ou seja, rompeu a máxima? Sim. Teve rejeição? Voltou? Sim. Existe um candle de reversão? Sim. O robô vende. Simples assim. E aqui a gente vai falar sobre o stop loss e o alvo. Onde fica o stop loss e o alvo? Então aqui no posicionamento, o stop loss acima do sweep, que nada mais é que aonde o sweep é onde vai acontecer, que os tubarões, as grandes instituições vão lá para buscar os peixinhos, onde estão os stop loss dos peixinhos. Então a gente vai colocar 5 pips de margem acima desses stop loss dos peixinhos, para a gente não entrar nessa armadilha. Então temos aqui a máxima, temos o sweep, que aconteceu aqui, como exemplo, lógico. Entrada, o robô vendeu aqui. Distância, uma vez. Distância, 2 vezes, ou seja, o dobro. E aqui o alvo, que é o take profit. O risco retorno aqui a gente está colocando basicamente 1 para 2. Se arriscar 100, basicamente você pode ganhar 200. Ou seja, o que vai acontecer aqui é que ele sempre vai estar também te protegendo, a gente vai estar aprendendo lá na frente. É só sobre a estratégia que a gente está passando a informação. E aqui também tem o pair trade, ou seja, os irmãos gêmeos. É uma segunda estratégia. Essa é a mais tranquila.
Menos emoção, mais matemática aqui, basicamente. Imagina que temos o João, e o João, ele é referência aqui com AUD-USD. E temos o Pedro, que ele é a referência com NZD-USD. Ou seja, o dólar australiano, que é o João, e o Pedro é o dólar neozelandês. A Austrália, a gente sabe que tem basicamente em torno de 2.000 quilômetros, né, de distância de um país para o outro. Tem até um canguruzinho aqui. E eles são bem parecidos por causa dessa diferença, né? Ou seja, estão bem próximos um do outro. Exportam minérios, exportam agricultura, economias muito parecidas. Por isso, as moedas andam juntas. E aqui, ó, porque eles são gêmeos, né? Austrália e Nova Zelândia são vizinhos, né? Na Oceania, exportam coisas parecidas. A economia de um afeta o outro. Então, as moedas deles andam juntas quase sempre. Situações normal, como correlação alta, ou seja, aqui a gente deu um exemplo. Geralmente, ó, como a gente está vendo aqui, o AUD e o USD está andando assim, o NZD também bem parecido. Ou seja, quase o tempo todo vão estar andando juntos. Quando as duas moedas andam juntas, não tem oportunidade. Mas, às vezes, um se afasta do outro. Ou seja, a gente vai ter a divergência, um se afastando do outro. Ou seja, o AUD, o USD foi para cima e o NZD, o USD ficou para trás, tá? Ele ficou simplesmente para trás. Portanto, a gente tem esse eixo aqui do preço e aqui um eixo do tempo. Então, o João está longe e o Pedro ficou, basicamente. Ou seja, o AUD, o USD foi embora e o João ficou para trás. O robô fala assim, opa, eles vão voltar e ficar juntos. Quando um se afasta do outro, o robô sabe que eles vão voltar. Por quê? Estatística. Em 90% das vezes, eles voltam a andar juntos. Agora vamos saber sobre essa operação. A operação do robô, AUD-USD, subiu demais, vende AUD-USD, ou seja, apostando que vai cair. Compra NZD-USD, apostando que vai subir. O que acontece depois? A gente tem 3 cenários aqui para a gente prestar atenção. Cenário 1, AUD-USD cai, NZD-USD sobe, lucro nos dois. Temos o segundo cenário, AUD-USD cai, mais que o NZD-USD. Lucro no AUD, pequena perda no NZD. Lucro no total. Mesmo com a perda, a gente vai ter um lucro, porque um vai sempre andar mais que o outro. Lembra que a gente explicou que às vezes um fica para trás? Cenário 3. Os dois caem, mas o AUD cai mais. Lucro no AUD, perda no NZD, lucro no total. Percebe a mágica? Não importa se o mercado sobe ou desce. O que importa é eles voltarem a ficar juntos. E é por isso que essa estratégia é mais tranquila. E aqui a gente tem mais um outro exemplo, convergência, voltam a ficar juntos, entradas separadas, saídas juntos, juntos de novo, fechando com lucro. Proteção automática. E se der errado, Elton? O robô tem 2 proteções automáticas. A primeira, o break-even. Nada mais é que você colocar o stop loss no 0 a 0. Então aqui mais um exemplo. O stop loss original, entrada, o robô comprou aqui, né? E o preço atual. Stop loss original, entrada, o preço atual. E aqui a gente está com a diferença de 15 pips. O que o robô faz? Opa, já tenho 15 pips de lucro, vou mover o stop loss para o preço de entrada, que nada mais é que eu acabei de explicar que é o break-even. Então, o stop loss onde era é cancelado e ele traz o stop loss aonde foi dada a entrada. Agora, mesmo que o preço volte, pior do cenário, o que acontece é empatar, né? Você não perde. A segunda proteção é o trailing stop. É um stop que persegue o preço. Ou seja, o break-even, ele simplesmente só joga para o 0 a 0 onde foi feita a sua operação, no momento onde você abre a ordem. O trailing stop, ele vai indo atrás, conforme a gente está vendo nesse exemplo. Imagina que aqui deu a entrada, aqui ele está simplesmente levando o stop loss subindo junto com o preço. Então imagina que aqui é o preço atual, ele está simplesmente colocou 10 pips de distância fixa, né, do preço. Então toda vez que o preço continua subindo, o stop loss vai atrás e assim você vai garantindo cada vez mais lucro. O stop persegue o preço, se o preço sobe, o stop loss sobe junto. Se o preço cai, o stop fica onde está e assim você trava o lucro. E aqui a gente tem um dia na vida do robô, né? Lembrando que a gente está se baseando no horário de Brasília. Então aqui na seção asiática o robô observa, marca as linhas, ou seja, de 19 horas, né, do horário aqui do Brasil, até as 2 horas da manhã, ou seja, Tóquio, Sydney e Hong Kong. De 4 da manhã até as 7 da manhã, Londres. De 9 da manhã até a meio-dia, a gente tem aqui Nova York, que a gente colocou como melhor, né? Ou seja, tem muito mais volume de negociação. E os ativos para a gente operar, que no caso o sistema opera, é o euro-dólar, GBP-USD, e temos umas outras opções aqui como XAU-USD, USD e Yen. Okay? Por que a gente está falando do XAU? Porque a gente tem aqui o euro, o USD, né? Que a gente tem o dólar. E a gente sabe que o ouro ele é cotado em dólar, então por isso também gera novas oportunidades para a gente. E a gente tem aqui os pares de estratégia aqui, que a gente deu aquele exemplo dos gêmeos, que é o AUD
USD, que ele vai operar só no dólar australiano, e no NZD USD, que é o neozelandês. E a correlação que eles têm de ter essa... sempre estar andando junto é de 90%. Então vamos recapitular antes da gente olhar o sistema trabalhando. O SMC, estratégia do tubarão. Enquanto você dormia, o mercado asiático formou um range. Quando Londres ou Nova York acorda, eles vão buscar a liquidez, ou seja, o stop. O robô espera esse ataque acontecer e entra junto com os tubarões na volta. E temos aqui um outro sistema do robô, que é o Parity Trade, estratégia dos gêmeos que a gente deu exemplo. AUD, USD, NZD, USD. São como irmãos gêmeos, né? Quando um se afasta demais do outro, o robô aposta que eles vão voltar a ficar juntos. E em 90% das vezes é exatamente isso que acontece. E a proteção, break-even, garante que você não perde. Trailing stop garante que você trava o lucro. Então agora que a gente já sabe como funciona a estratégia, já entendemos sobre o Smart Money Concept, você vai entender como aplicar essa inteligência no seu day trade, nas suas operações todos os dias, sem você precisar ficar sendo pego por esses tubarões. Bem, e aqui estamos dentro do gráfico e eu basicamente vou mostrar para você como que funciona na prática esse algoritmo aqui para você aplicar nas suas operações. Ele já tem basicamente o que a gente falou, abordou em todo esse vídeo, em toda essa aula. Então a gente simplesmente vai colocar aqui ele para rodar aqui no euro-dólar, ok? Só para a gente poder, a fim de entendimento, saber como que ele funciona. E a gente vai ver que ele simplesmente opera para a gente. Aqui ele acabou de abrir uma operação. Conforme você vê, no backtest, né? Ele consegue simplesmente abrir em outros pares para a gente poder examinar, para ver como que ele está fazendo. É lógico que a gente está falando de gráficos passado, mas a gente consegue ter uma base. E aqui, olha, ele acabou de abrir uma operação, na verdade foram duas operações no nosso pair trade, que era a nossa segunda estratégia do cérebro dele que ajuda, então, no caso, o sistema a tomar decisão. E conforme a gente está vendo aqui, ó, ele abriu no NZD, USD, e a gente pode vir aqui ó, no NZD, e ele vai estar com a estratégia aberta. E a gente pode ver aqui também no AUD, USD, e ele também está com a estratégia aberta. Lembra que a gente falou que eles andam juntos, né? Então a gente pode ver aqui ó, que o AUD, USD, ele vendeu, o mercado simplesmente desceu aqui e agora está indo contra. Mas a gente vem aqui no NZD, USD, e ele está indo um pouquinho na nossa direção, ou seja, ele está positivo em uma e negativo na outra. E basicamente foi aquela analogia que a gente trouxe dos irmãos gêmeos, que fica fácil da gente lembrar. Então eu vou deixar aí e ele simplesmente vai tocando o barco aqui. Então a gente tem duas operações e a gente está no total aqui negativo, mas vamos deixar aí. Ó, acabou de fechar, fechamos no lucro, por quê? Ele fechou os dois. Né? Um estava positivo, o outro negativo, mas no total a gente estava positivo, conforme a gente explicou na estratégia. E aí agora ele abriu no GBP USD. E ele já está ficando positivo aqui para a gente, deixa eu botar um pausa. E o que ele fez aqui no GBP USD? Já é a estratégia do SMC, para a gente poder ó, simplesmente trabalhar aquela questão da região onde os tubarões pegam os peixinhos, que a gente explicou na nossa analogia. Então aqui a gente consegue visualizar ó, que ele abriu a venda, ok? Botou o nosso take duas vezes, né? O valor do nosso stop, e o nosso stop está aqui. Pode acontecer do mercado também pegar o nosso stop, mas vamos deixar para ver. Assim que o preço continuar, olha, simplesmente foi lá e fechou no lucro. Então vamos deixar mais um pouco. E ó, agora ele está aqui no GBP USD novamente, abriu de compra, conforme a gente está vendo aqui, e já fechou, né? Foi rápido. Ó, abriu novamente, botei pausa aqui para a gente poder analisar. Trouxe o nosso trailing stop, lembra que a gente explicou sobre o trailing stop? Ele trouxe o nosso trailing stop para o lucro. Nosso take está aqui, se o mercado vem contra, ele fecha a operação para a gente aqui com lucro. Vamos dar pausa, fechou, e vamos mais uma vez para ver. Repara que a gente está fazendo backtest com o sistema e ele consegue mostrar para a gente aqui vários ativos que ele vai estar dando entrada, tá? Olha, ele acabou de entrar de novo no GBP USD, agora ele foi estopado e agora ele abriu de compra e agora a gente está positivaço aqui. Certinho, basicamente o mercado recuou um pouco, já fechou. Vamos esperar. Tem horas que ele vai entrar, tem outros pares. Ó, agora ele entrou no irmão gêmeos, dois pares, AUD e NZD, e aqui ele já está meio que negativo, positivo. Ó, agora entrou também no GBP USD. Fechou. Ele sempre fecha com lucrozinho. Essa já é uma estratégia mais de paciência. Ó, contra. Já está positivo. Botou o take, já estão positivo $11 mil. Já trouxe o trailing stop para cá para o lucro. Olha que bacana. Ele está entrando bastante no GBP USD, é onde está tendo mais oportunidade.
Mais um lucro. Então esse é o vídeo aí para você ver como que funciona. A gente consegue ver aqui, ó, todas as operações que ele foi dando entrada, né? No GBP, NZD, ele entrou também aqui pra gente outros, ó, no AUDUSD. Basicamente no Eurodólar ele não conseguiu entrar, ele não viu oportunidade, conforme a gente viu, né? Que ele vai esperar essa oportunidade. Não é o momento, mas várias operações aqui em ativos diferentes. Isso 100% o sistema tomando conta para você, ou seja, é uma estratégia que requer mais paciência, até porque ele vai aguardar esses momentos acontecerem, onde que os bancos ficam aguardando o momento, o time certo para poder ir lá e pegar todo mundo e assim conseguir ter uma lucratividade absurda. Agora me diz uma coisa, você prefere continuar sendo aqueles peixinhos, sendo estopado o tempo todo, perdendo rios de dinheiro no mercado e acreditar que o mercado não funciona, ou você quer nadar junto com os tubarões? Quer se juntar exatamente no modelo que eles aplicam na hora, no time, no dia, no momento certo? Se a sua resposta for sim, eu deixei o link aqui para você ter acesso a essa técnica, a essa ferramenta, e você vai conseguir aplicar. É uma estratégia que requer paciência, ou seja, menos operações e mais qualidade. Eu espero que você gostou desse vídeo. Eu também vou te pedir para deixar aquele joinha, que é muito importante, se inscrever no canal e deixar um comentário. O que você achou desse vídeo? Te ajudou? Consegui te clarear? Não esqueça de utilizar esse mecanismo para que você consiga ter mais qualidade no seu trade.